Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, 8ª de Natal, 27 de dezembro. A Igreja celebra a festa de São João Evangelista, o mais jovem dos 12 apóstolos, e a quem nos referimos como o discípulo amado de Jesus. Meditemos o Evangelho deste dia. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a festa de São João, tradicionalmente considerado o autor do quarto evangelho, que leva o seu nome. Ele é frequentemente identificado com a pessoa referida no quarto evangelho como o discípulo que Jesus amava. Este discípulo amado aparece no evangelho de hoje. Há 2 dias celebrávamos o nascimento de Jesus. Ontem comemoramos a morte do primeiro mártir, Santo Estevão. O Evangelho de hoje nos leva da morte à ressurreição. Maria Madalena, Pedro e o discípulo que Jesus amava, todos encontraram o túmulo de Jesus vazio naquela primeira manhã de Páscoa. No entanto, é apenas do discípulo que Jesus amava que se diz: ele viu e acreditou. Só ele viu o túmulo vazio como um sinal de que Jesus ressuscitou dos mortos. Considerando que Maria Madalena viu o túmulo vazio, ela pensou que o corpo de Jesus havia sido roubado, enquanto o discípulo amado, que a tradição chama de João, viu o túmulo vazio. Ele sabia que Jesus havia triunfado sobre a morte e, a partir de então, estava vivo com uma nova qualidade de vida. Hoje celebramos a festa de alguém que viu mais profundamente do que os outros, que reconheceu a presença do ressuscitado onde os outros não o viram, pois ele viu com os olhos da fé. É esse evangelista que no início do seu evangelho nos dá a afirmação que expressa de forma muito sucinta o significado da solenidade do Natal. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo que estava com Deus no princípio, em determinado momento da história, ou seja, no Natal, tornou-se o Verbo encarnado na pessoa de Jesus, filho de José de Nazaré. O discípulo nunca recebe o nome no quarto evangelho, mas é sempre referido como aquele que Jesus amava. Isso não significa que Jesus amou este discípulo mais do que todos os outros, porque no contexto da última ceia, Jesus diz a todos os seus discípulos: assim como o Pai me amou, eu também vos amei. Todos os discípulos eram discípulos amados, assim como nós somos discípulos amados hoje. No entanto, o quarto evangelho sugere que este discípulo sem nome respondeu mais plenamente ao amor de Deus presente em Jesus do que os outros discípulos.
Ele é o único discípulo do sexo masculino que está aos pés da cruz, ao lado das mulheres, Maria, mãe de Jesus, Maria de Magdala e Maria, esposa de Cleofas. Ele é o discípulo fiel que todos somos chamados a nos tornar. É evidente que ele era um dos mais íntimos de Jesus. O Senhor quis que ele estivesse junto com Pedro e João no momento de sua transfiguração no Monte Tabor e também durante a sua agonia no Horto das Oliveiras. Ele é chamado de divino, sobretudo entre os gregos. Aos pés da cruz, Jesus entregou sua mãe, pedindo ao discípulo amado que cuidasse dela. Eis aí a tua mãe, disse Jesus. É por isso que a Escritura diz: ele a recebeu em sua casa. João foi então quem ficou encarregado da Mãe de Deus para honrá-la, servi-la e cuidar dela, como Jesus fez. No domingo, quando chegou a notícia de que o túmulo de Jesus estava vazio, João saiu correndo com Pedro, porque pensaram que o corpo do Mestre havia sido roubado. Os dois discípulos correm, Pedro, que representa a lei, e João, que representa o amor. Na corrida entre a lei e o amor, é claro que o amor chega primeiro. O discípulo amado, que tinha chegado primeiro ao túmulo, foi ele quem acreditou. São João escreveu vários textos do Novo Testamento, um dos 4 evangelhos, o livro do Apocalipse e as 3 epístolas. Ao contrário do resto dos apóstolos que deram a vida no martírio, São João morreu pacificamente em Éfeso por volta do 100º ano da era cristã, aos 94 anos, segundo o testemunho de Santo Epifânio. O Senhor nos chamou a todos de irmãos e nos confiou aos cuidados amorosos de sua própria mãe. Mas, entre todos os filhos adotivos da Virgem Maria, São João foi o primeiro. Somente ele teve o privilégio de levar Maria fisicamente para sua própria casa como uma verdadeira mãe. Todos somos chamados a ver com os olhos da fé de São João, com os olhos de um amor ao Senhor fiel e duradouro. Tais olhos nos permitem reconhecer a presença do Senhor ressuscitado, mesmo nos espaços vazios da nossa vida, que parecem desprovidos de vida e de esperança. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.